Boa noite, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, para encerrarmos mais um ano de trabalho. Estamos aqui hoje encerrando o ano de 2022 nos nossos trabalhos. Voltaremos em 2023, Vamos tirar uma folguinha. E hoje vamos falar sobre Jesus ter previsto, Ele predisse a sua morte. Ele falou para os apóstolos que ele morreria, Ele disse que ele precisava, é necessário que o Filho do Homem sofra, que seja rejeitado por todos, que seja escorraçado, para que ele seja lembrado no futuro, para que as pessoas conheçam a sua história e os seus ensinamentos. E ele também disse aos seus discípulos que para que nós possamos salvar a nossa alma, para que nós possamos nos salvar, nos purificar, é necessário que nós morremos e que nós renascemos, É necessário que o homem nasça e que renasça, para chegar na glória de Deus, do nosso Pai e dos santos anjos, que são os nossos espíritos protetores. Então, Jesus Cristo sempre nos dando lições impecáveis, de como nos portar, do que é necessário nós vivenciarmos numa existência, para que depois nós possamos desencarnar e retomar a carne novamente. A melhor forma de nós buscarmos o progresso, de nós nos encontrarmos com o nosso Criador, nos encontrarmos em progresso espiritual, em prosperidade espiritual, é nós nascermos na carne, passarmos pelas situações que a carne nos exige, desencarnarmos e renascermos. Renascermos para uma nova existência. Então, quando nós desencarnamos, nós voltamos para o nosso verdadeiro lar, nossa casa, nosso habitat natural, que é o mundo espiritual. Porque nós somos espíritos, habitando um corpo físico. Nós somos seres espirituais habitando um corpo físico, um planeta físico. E nós só habitamos esse corpo, esse planeta, para que a gente possa nos purificar, nos aperfeiçoar as nossas imperfeições. E é por isso que Jesus veio para nos ensinar como aprender na carne. Então ele passou por todo o sofrimento que passou, enquanto esteve encarnado. Em nenhum momento as pessoas viram ele se revoltando com essa situação. Ele passou por esse período numa tranquilidade, desencarnou numa serenidade que somente um espírito totalmente evoluído, um espírito de tamanha luz conseguiria, Nós, como seres imperfeitos, qualquer dor, qualquer tribulação, qualquer desconforto na nossa existência, nós às vezes choramos, sofremos, nos entristecemos, mas na grande maioria das vezes a dor nos causa revolta, Nós nos revoltamos, porque nosso ego não permite que a gente acredite que somos merecedores, de um sofrimento qualquer. Nós nos perguntamos por que isso acontece comigo,
Ah, mas eu sou uma pessoa boa, por que esse tipo de coisa acontece comigo? A gente não tem a visão de quem nós realmente somos e o que nós realmente viemos fazer aqui. Porque se nós tivéssemos esse entendimento, esse autoconhecimento, né, que os mentores estão sempre nos dizendo que a gente precisa para evoluir, né, é conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. O que nos falta em termos de autoconhecimento é o que nos derruba, é o que nos faz achar que somos bons, né? É o que nos faz achar que somos às vezes melhores do que outros. Quando nós nos conhecemos, né? A gente consegue entrar na nossa parte espiritual e saber o tanto de dívidas que a gente tem com esse planeta, né? Ou com os nossos irmãos. Quando passamos por atribulações, nós conseguimos entender que elas são necessárias para a nossa evolução. E Jesus, ele nem precisava sofrer para se purificar, não tinha necessidade nenhuma de passar por aquelas situações de dor, né? E ele, desde o seu nascimento, já foi perseguido, né? Ele já foi perseguido quando ficaram sabendo que ele iria nascer. E ele passou 33 anos encarnados, né? Sendo perseguido. Porque tentavam de qualquer forma descobrir quem era o Cristo, quem era o Messias, né? Que vinha trazer boas novas, quem era o rei. As pessoas tentavam descobrir o tempo todo. E ele pregou em várias cidades, né? Países, andou pela aquela região inteira ali. Mas quando ele chegou em Jerusalém, aí foi que descobriram quem ele era, né? E aí ele não durou uma semana. 5 dias ele pregou em Jerusalém. Aí os poderosos descobriram e deram um jeitinho de dar cabo nele. Porque a humanidade terrestre é mais ou menos assim. Nós, né, os humanos terrestres, somos assim. Quando alguém vem nos mostrar a verdade e nos atrapalha os nossos planos maquiavélicos, né? A gente mata, a gente vai lá e manda matar, né? Quando tem alguém se sobressaindo em termos de caridade, explicando como é que funciona o mundo, né? O que devemos fazer para prosperarmos, para sermos felizes ainda nesse planeta, nos trazendo palavras maravilhosas, a gente vai lá, né? Ligados às forças das trevas e matamos. E eu falo a gente de carteirinha, porque com certeza, se eu estivesse a um nível de espírito evoluído na época que Jesus Cristo esteve na Terra, nem tão evoluído quanto ele, porque até hoje quase ninguém pisou na Terra com essa evolução, mas só evoluidinho assim. Com certeza hoje a gente não estaria encarnado na Terra. Ele fechou a porta, ele tá com muito calor. Então, nós com certeza precisamos muito evoluir para chegar a um nível, né, de não termos apedrejado Jesus, de não termos compactuado com o assassinato de Gandhi, e entre outros, né, espíritos totalmente evoluídos que pisaram esse planeta e foram assassinados, né? Tivemos há menos tempo atrás, né, Martin Luther King, Nelson Mandela não foi assassinado, mas ficou preso, né? Encarceraram ele um tempão porque ele queria modificar as coisas, fazer o bem de verdade para a humanidade. Então, nós somos assim, né? Enquanto habitamos esse planeta e não temos a nossa evolução suficiente para compreender o que esses avatares querem nos ensinar, a gente dá um jeitinho de acabar com eles, para não atrapalhar os planos das trevas, né? De poder, de guerra, de vingança. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Então, quando eles começam a dizer, olha, você não precisa de tanta fortuna
para ser feliz. Basta que você procure o reino dos céus, basta que você faça caridade, basta que você compreenda os seus irmãos, aí a coisa já não pode mais falar sobre isso. Então, vai lá e mata, acaba com a raça da criatura. E nós vamos vivendo dessa forma. E com Jesus Cristo não foi diferente, né? Ele durou pouquíssimo tempo encarnado, né? O tempo suficiente para nos deixar as lições. Ele sabia do seu tempo, mas poderia ter sido diferente, né? Se nós tivéssemos evolução suficiente para compreender o que ele queria nos ensinar, poderia ter sido diferente. Ele poderia ter ficado mais tempo encarnado. Quem sabe poderia ter deixado mais lições, né? Porque todo que está traçado tem uma linha, mas tudo tem infinitas possibilidades de acontecer, né? Mesmo ele tendo vindo preparado para ficar os 33 anos na Terra, existe uma linha tênue que pode te dar milhares de possibilidades. Então, se as coisas pudessem ter sido diferentes, quem sabe ele poderia ter ficado mais tempo, né? Não teria sido dessa forma. Assim como tantos outros que vêm nos ensinar e partem, né, pela nossa ignorância. Quando a gente consegue aprender um pouquinho do que eles quiseram nos ensinar, então a gente consegue progredir pelo menos um pouquinho. Agora, se a gente aprender muito e querer mostrar muito para o mundo, então a gente vão nos matar também. Vão acabar com a nossa raça também. Porque num planeta de terceira dimensão, a linguagem que os poderosos entendem é essa. Está nos atrapalhando no poder, então não pode ficar. Precisa sair daqui, né? Boa noite a todos que estão assistindo aí. E Jesus Cristo, apesar de toda a dor e sofrimento que ele passou, ele nos ensinou a amar. Ele pregou simplesmente o amor, né? O amor incondicional, que nós devemos amar os nossos semelhantes como a nós mesmos, que nós devemos compreender os nossos irmãos para que nós possamos ser compreendidos, que a gente consiga olhar para o outro ser humano e perceber que nós somos iguais, que nós fazemos parte de uma mesma teia, de uma mesma rede, nós estamos todos interligados. Ele nos ensinou tudo isso e a gente até hoje não consegue aprender. A gente até hoje passa por situações difíceis que não compreende que o que vale é o amor, que o que vale é buscar o reino de Deus. Até porque, como ele mesmo disse, né, quando a gente busca o reino dos céus, todo o resto vem por acréscimo. Todas as coisas necessárias para que nós possamos seguir habitando este planeta vêm de graça, né? Como fala lá na Bíblia, os pássaros, né, eles não se preocupam se eles têm que vestir, se eles têm que comer, se eles têm onde morar. Eles simplesmente cantam e encantam com seu canto. E eles têm as penas maravilhosas para proteger o seu corpo. Eles têm as árvores que lhes dão sustento, né? E eles conseguem fazer os seus ninhos com qualquer coisa, porque eles conhecem, né, o reino dos céus. Eles sabem que o Criador está ali pronto para providenciar tudo o que eles necessitam. E nós temos muito para aprender com os animais, porque eles sabem como é que funciona a lei do universo. E quando as pessoas vêm para nos trazer, né, de bandeja, os ensinamentos de Cristo, e ainda assim a gente faz de conta que não entende. Porque muitas vezes é mais fácil
a gente dizer que não sabe do que ter que mudar as nossas atitudes. Muitas vezes é mais fácil, eu fiz isso, fiz aquilo outro, porque eu não sabia que era assim, né? Eu não sabia que se eu fizer um mal para uma pessoa, um mal para um irmão, que ia prejudicar a mim mesmo. Eu não sabia que se eu furasse a fila do caixa do banco ali, não teria nenhum problema. Não sabia que se eu passasse num sinal fechado, não teria problema. Porque às vezes a gente pensa que o mal, que as coisas ruins são só coisas grandiosas, né? Eu sou uma boa pessoa, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca fiz nada de errado. Mas as pequenas atitudes do nosso dia a dia são coisas ruins que nós fazemos, sim, né? Ainda essa semana eu estava comentando que uma coisa mais absurda do mundo é tu andar numa estrada onde tem uma placa dizendo proibido jogar lixo na estrada sob pena de multa, sob penalidade. Gente, que planeta que a gente vive que é preciso ser proibido jogar lixo na estrada, que tu não tem noção que tu não pode jogar lixo na estrada, que tu não pode sujar as ruas, que tu não pode ter, que tu tem que ter cuidado com o teu planeta. Aonde que a gente vive que é preciso ter uma placa dizendo que é proibido fazer esse tipo de coisa? Só falta ter uma placa dizendo que é proibido tu roubar da pessoa, é proibido tu matar, né? Porque tem uma placa que é proibido colocar lixo no chão, jogar lixo na estrada, é um absurdo. E são as pequenas coisas, nossas pequenas atitudes, né? Que o nosso ego faz pensar que nós somos os únicos habitantes, que nós não precisamos cuidar de nada para ninguém, que faz com que nós não consigamos encontrar o reino dos céus e conseguir os acréscimos que a gente tem quando vai de encontro a ele. É uma coisa bem de se pensar. Pouquíssimas atitudes mínimas que a gente pode fazer diferente é que nos impedem de estar dentro daquele caminho do reino dos céus, né? Ver uma pessoa precisando, né? Esses dias eu vi um rapaz subindo a lomba lá do trabalho, um senhorzinho velho, senhorzinho bem velhinho, empurrando um carrinho de mão com um bujão de gás. Ele não chegou nem no começo da lomba e já não conseguia mais. Aí o rapaz saiu correndo, foi lá, pegou o carrinho de mão, levou até lá em cima da lomba para ele e ainda deu um copinho d'água para ele, né? E aí eu disse, é o mínimo, né? É uma coisa simples, porque todos ficaram olhando aquele senhor empurrar aquele carrinho de mão, com um bujão de gás lá pra cima. E um foi lá e empurrou, levou o carrinho de mão. Então são essas pequenas coisas, gente, não são as grandes coisas, não é um exército, mover um exército para mudar, para fazer. Não, cada um que consegue fazer uma pequena coisa ou deixar de fazer um pequeno erro, se corrigir, se policiar, né, já está indo de encontro do reino dos céus. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês assim nesse final de ano. Que a gente possa refletir de verdade nas nossas atitudes, né? Naquilo que a gente está fazendo de bem para o seu irmão, naquilo que você está fazendo de mal para o seu irmão, ou naquilo que você está deixando de fazer quando pode, quando tem a possibilidade de fazer. Se tu pode, é só fazer, né? Às vezes tu não pode, mas se tu pode, é só fazer. Então, reflexão para 2023. Vamos diminuir os nossos pequenos erros e vamos aumentar as nossas pequenas atitudes do bem. Que assim a gente vai estar indo de encontro do reino dos céus. E hoje, para a gente se despedir, né, do ano de 2022 e entrar de pé direito em 2023, nosso querido irmão Joaquim da Angola, nosso pai Joaquim,
vai trazer suas palavrinhas, né? Maravilhosas como sempre. E vamos em frente, tá bom? Avisa pro Christian que eu tô em reunião, não sei o que ele tá mandando mais, né? O Christian tá mandando alguma coisa no WhatsApp aqui, eu só avisei que eu tô em reunião. Negada. Tia Catilica, tu tá aí, tia Catilica? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre, filha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pros irmãos na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Sempre seja louvado. Mais um ano os filhos trabalhando aqui, né? Em nome do nosso Pai. Trazendo as palavras do nosso Senhor Jesus para todos os irmãos na terra. Mais um ano que se passa. Os filhos, como se diz, aos trancos e barranco, né, filho? Vão indo rumo ao progresso espiritual dos filhos. Buscando, meus filhos, como a filha disse, fazer um pouquinho de cada vez a coisa certa, né? As pequenininhas coisas certas, para que se tornem as coisas grandes. Porque se os filhos já imaginavam assim, se os filhos têm um saco assim, e aí o filho bota dentro desse saco uma pedra bem grandona dentro. E depois tem um monte de pequena pedrinha para colocar ali dentro daquele saco. Não fica mais difícil, filho? Não consegue, né? Fica tudo ali e não passa. Agora se o filho colocar primeiro as pedrinhas pequenas, vai colocando as coisinhas mais acomodadinhas, né? E aí quando chegar na hora de colocar aquela grande ali, o filho vai acomodar ali, não vai? Não precisa ser um saco, pode ser qualquer outra coisa, né, filho? Quando organiza as coisas, aí tá tudo, né? E assim é o aprendizado dos filhos. Começa a fazer as coisas pequenas, sabe? Se compromete em fazer aquilo que o filho sabe que vai conseguir fazer, né? E aí vai aumentando um pouquinho, né? E vai fazendo, né? O que acontece com os filhos? Às vezes fica esperando para quando pode fazer uma coisa grande e não faz nada. Os filhos ficam ali de bracinho cruzado, esperando para fazer uma coisa grande e acaba não fazendo nada. Aí o saquinho fica lá vazio. Né, filho? Mas se o filho se compromete assim, não, hoje eu vou conseguir pegar essa pedrinha aqui e vou colocar ela aqui, hoje, só hoje. Amanhã eu posso pegar outra pedrinha dessa e colocar aqui do ladinho dessa.
só amanhã, né? E assim o fio vai indo. Quando o fio vê, juntou o tanto suficiente para chegar no dia em que o fio vai pegar todas as pedrinhas de uma só vez e vai conseguir colocar ali. Certo, filho? Vai chegar o dia que o filho vai poder fazer aquela atitude grandiosa, né? De ajudar bastante pessoa, né? Então, quando o ser humano, ele se bota num propósito, né, filho? De fazer uma coisinha pequena de cada vez, ele consegue começar, né? Consegue começar. Porque se ficar pensando que vai ter que ter um jeito de fazer para um monte e que quer fazer para uma montoeira de pessoas, que quer mudar o planeta, que quer fazer acontecer, quando chegar a hora vai dar certo, né? Vou ficar aqui esperando, né, filho? Não, mas quando chegar a hora para eu poder ajudar, não, vai dar certo. O Senhor vai mandar uma ajuda para eu poder ajudar. Mas é você que quer ajudar ou é o Senhor que quer ajudar, meus filhos? Né? É você que tem que fazer as obras ou tem que esperar para o Senhor fazer as obras para você? Né? Não. Você tem que fazer, porque quando você começa, meu filho, aí a ajuda vem. Né? Como é que fala lá? Um esforcinho bem pequeno, né? Para mudar o mundo. Que aí é um esforcinho insignificante, né? Que o filho precisa para que as coisas comecem. Faça por ti, meu filho, que eu te ajudarei, né? Quer fazer, meu filho? Então faz. Não fica parado esperando. Esperando o dia que vai dar. Porque quando eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar um monte de gente. Filho, pega ali um pacotinho de comida ali, um pacotinho de arroz, um centavinho da sua carteira e faz uma ajuda. Outro dia você vai pegar 2 centavinhos, 2 quilos de arroz e vai indo. Até o dia que vai ter a capacidade, a proporção de poder fazer muito mais. E isso não é só na parte material, meus filhos, né? Na parte espiritual também. Porque eu não acho que eu sou capaz de fazer as coisas. Eu não acho que eu posso trabalhar. Eu não acho que eu posso dar um passe. Eu não acho que eu não sou capaz, eu não sei fazer. Aí o filho fica ali, parado, esperando o trem passar. O problema, meus filhos, é que o trem passa muito rápido. Quando o filho vê, já foi. E aí ficou ali esperando o Senhor lhe dar capacidade, entendimento, discernimento para poder fazer as coisas certas. E aí vai ficar para quando, meus filhos? Para outra, né? Se foi, não fez nada. Aí tá, quem sabe vai ter uma chance, né, meus filhos, de voltar no planeta e aí então lá conseguir trabalhar, se dedicar, usar da sua mediunidade para fazer o bem para os irmãos. A gente tem que fazer o bem, meus filhos, é hoje. Senhora mãe, outro dia disse bem direitinho para os filhos. O que importa é hoje. Não foi, meus filhos? A senhora mãe falou. Ontem já foi, amanhã é hoje de novo. Como é que ela fala as coisas bem direitinho para entender? Hoje é que importa, né? Porque é tudo uma coisa só, meus filhos. O que era hoje virou ontem, né? O que é amanhã vai virar hoje. Então não é tudo a mesma coisa? O que importa? Hoje. Qual é a condição que o filho tem de ajudar o seu irmão hoje? Dá uma bala na sinaleira, filho. Dá uma bala na sinaleira. Né, filho? Qual é a condição? Dá R$1 pro filho? Dá R$1.
Essa é a condição que o filho tem hoje, faça hoje. Porque o amanhã, né? O filho não sabe nem se vai acordar de manhã cedo, né, filho? A filha vive dizendo aqui, não sei nem se vou estar viva amanhã, não vive falando isso pros filhos. Se eu morrer amanhã, vocês têm que saber fazer as coisas que eu faço. Não fala? Porque ela sabe que assim como tá aqui, pode não tá. E os filhos ficam, não fala isso, não, você não vai morrer. Todo mundo vai morrer, meu filho. Né? Todo mundo vai desencarnar um dia, abortar. Então, que esteja pronto para quando chegar a hora, né? Fazendo o que tem que ser feito hoje. Porque se for esperar, acaba não fazendo nada. Nem hoje, nem amanhã, nem 2 depois, nem no outro ano, né? Porque a gente fala, o ano está terminando, agora tudo vai mudar. Mudar o quê, meus filhos? Se o filho mudar aqui dentro, seu jeito, sua atitude, sua forma de fazer as coisas, nada vai mudar, né? Vai ficar tudo igualzinho. Não é um dia que passou, nossa, passou de, como é que tá agora, 22 para 23, nossa, passou um ano, passou nada, passou 1 minuto, não foi, filho? 1 minuto ali, terminou 1 minuto desse dia, começou 1 minuto do outro. E se o filho não fez nada, não vai ser aquele ano inteiro que o filho vai ter para mudar as coisas da vida, né? Foi só, e 1 minuto passa todo minuto, todo o tempo, não é, filho? Todo o tempo passa. Então, se aquele minuto lá daquele dia é mais importante do que esse minuto que está passando aqui agora, por quê, meu filho? Por quê? Que aquele minuto daquele dia que o ser humano encarnado decidiu que ia ser um ponto de coisas novas, filho. Na vida, meus filhos, cada minuto é importante. Cada minuto tem que ser vivido como se fosse o único minuto da sua vida. Deixar para fazer as coisas, esperar com os bracinhos cruzados, para fazer as coisas quando der, quando a providência divina for fazer tudo para você, que mérito os filhos vai ter? Que progresso os filhos vai ter? Porque eu tô orando em Deus para que me dê condição de eu poder ajudar muita gente. Isso aí todo mundo faz, meu filho. Né? Todo mundo faz isso. Mas pegar ali e fazer de verdade é um que outro. Essa época do ano assim, meus filhos, nossa, todo mundo vira santo. Todo mundo vira santo, né? Porque eu vou ajudar, caridade pros irmãos, porque eu vou... Nossa, as crianças só passam fome nessa época do ano, né, meus filhos? As crianças só não têm brinquedo nessa época do ano. Porque... Nossa... Claro, não é de desmerecer, meu filho, quem faz essa época do ano. Mas é todo o tempo, o dia de hoje